Brasil diante dessa perspectiva de inserção ou não em conflitos. Vamos para a leitura de tarô da semana do dia 23 a 29 de março. Vamos ver aqui uma leitura geral também para a área de trabalho, família, bem-estar, amor. Olá, sou a Ale Rocha, taróloga, reikiana e apômetra. Estou nas outras mídias como Ale Rocha na web. Eu estou particularmente interessada em ver bastante o contexto geral no qual o Brasil está inserido, com essas informações de cerceamento que estamos tendo do nosso país e por toda a América Latina, essas informações de um novo formato de colonização que está passando o planeta, informações sobre uma terceira possível guerra, será? Acho que a gente nunca parou de estar nesse planeta, porque quando a gente fala assim do estado que está acontecendo entre Europa, Oriente Médio, Estados Unidos, a gente está deixando de lado todas as outras partes do planeta que ainda continuam em guerras, em conflitos. Sim, por que está se destacando tanto isso? Por conta do petróleo, né, gente? Terras raras e tudo isso que a gente já sabe. Então, eu vou querer enfatizar um pouquinho mais isso. Depois, sim, vou lá para a parte aqui nossa, do nosso cotidiano, para ver sobre prosperidade e trabalho, para você que está aqui, para ver a área de família e tudo isso que eu já anunciei. Vamos nos concentrar, sempre pensando coisas positivas, mas que também possam vir aqui os alertas necessários sobre a situação do nosso país, do Brasil, diante dessa perspectiva de inserção ou não em conflitos. Vamos ver essa semana qual a tendência. E por que tendência, gente? Quando a gente está falando do destino de nações, existe tudo isso que as pessoas especialistas em geopolítica, história, economia analisam, evidentemente o lado lógico, mas aqui a gente vai puxar pelo lado das egrégoras mentais, emocionais e espirituais da nossa nação, para saber exatamente o que será que vai ser apontado nessa semana. Interessante, porque está apontando aqui, logo de cara, a justiça divina. Imediatamente vem a carta maior, que significa tanto a justiça do nosso cotidiano, quanto a justiça maior. Mas também estão vindo cartas, surpreendentemente, muito positivas ou equilibradoras de forças, demonstrando uma força muito grande do nosso país em se posicionar. Vai ser difícil? Olha, o Brasil não vai enfrentar dificuldades para se posicionar, digamos assim. É como se a gente tivesse um foco e esse foco vai ser seguido. Um foco de liderança, inclusive. A gente vai ver um reposicionamento, então, desse nosso país para alcançar um novo conjunto de liderança. Por que isso? O que a gente viu durante 50 anos, quais eram as lideranças do planeta? Estados Unidos e Rússia. Esse jogo já mudou, gente, século 21. E agora estamos começando um novo século onde o Brasil vai se reposicionar. Eu queria ver uma coisa específica para essa semana, só que já está me apontando para esse novo engendramento mundial. Temos possibilidade de brilhar, sim. É possível, sim, que a gente tenha que fazer algum posicionamento mais enérgico, que as nossas autoridades brasileiras, e aí eu tô falando autoridade, gente, eu tô falando o conjunto total, não só presidência, pense aí, diplomacia, grandes mega responsáveis pela economia nacional e tudo isso, se posicionando com alguma firmeza, talvez tenha assim que dar algumas cutucadas ali nas onças mundiais com vara curta, vara longa e tudo mais que tenha que fazer para conseguir se colocar. Achei bem interessante isso. É uma análise geral, gente.
Você vai interpretar isso sempre dentro, nesse caso, das notícias internacionais que já temos visto. Vai ter que passar, sim, por algum tipo de decisão se vai ou não entrar em mais conflito, em alguma situação assim. Vai ser difícil, uma semana de grandes negociações difíceis para a nossa nação. Sempre é economia, gente. Sempre. O assunto é sempre esse. Os grandões aí do planeta não estão preocupados se tem democracia ou não em algum país, se os direitos humanos estão sendo preservados ou não. Não. O interesse é dinheiro. Como eu já disse, terras raras, petróleo e tudo isso. Recursos. E a economia trata disso, dos recursos finitos e das necessidades infinitas. Daí a discrepância toda que sempre vemos na história das nações, principalmente aí desde a época moderna. Semana de decisões difíceis em relação à economia externa, momento sim de conflito, mas com uma grande possibilidade, sim, também do Brasil encontrar de alguma maneira, e como já temos visto que isso está sendo feito, mas encontrar de alguma maneira um novo equilíbrio de forças, tentando sair daquele eixo de comando mundial da época da Guerra Fria, sair para um novo contexto onde haja mais equilíbrio entre, sabe o que, as nações consideradas menos influentes economicamente no planeta, mas que na verdade são, né? Porque se estão procurando pelos recursos dessas nações, é porque elas têm importância, né? Elas não são tão assim desimportantes, não é mesmo, Laranjão? Aqui, gente, essas decisões visam alcançar sim uma melhor economia para nós, uma não só sobrevivência, como um destaque maior para a nossa nação. Semana conflituosa, difícil, escolhas estratégicas para tentar sair de um conflito. Interessante. E os aliados fora desse eixo principal de comando do mundo vão ser bem interessantes. A gente vai ver uma nova força acontecer. Essa leitura, inclusive, não vai ser só para essa semana. Essa semana aí a gente vai ver algum destaque a acontecer. Nós, pessoas pequenas aí, mas nos bastidores, esse movimento aqui, ó, ainda vai demorar muito mais tempo. Quanto tempo? Mistério. Vamos descobrir isso aos poucos. Ufa! Agora vamos voltar a nossa energia aqui para o nosso cotidiano. Você, pessoa que veio aqui para esse vídeo para saber do seu cotidiano, mas eu não podia deixar de ver esse contexto que está mexendo aí com a nossa sorte. Vamos ver agora para a área de trabalho, prosperidade. Eu quero que você mentalize essas áreas aí para você. Investimentos, corres, renda extra, tudo que você acha que é importante para você. Eu estou mentalizando aqui agora também. Procure essa semana alguém que te auxilie nas estratégias para ou conseguir um novo emprego, ou fazer a promoção que você quer fazer, enfim, o destaque que você quer ter nessa área de finanças, trabalho. Procure alguma ajuda, alguém que te dê as estratégias, uma mentoria, realmente alguém que tenha melhores relações de negócios, alguém que te ensine algo para você alcançar o destaque que você quer ter. A dica da semana é essa: procure ajuda. Alê, estou desempregado. Procure ajuda, comunique-se com as pessoas, comunique-se com agências de emprego. Antigamente tinha bastante, né? Hoje em dia eu não sei, eu acho que hoje em dia é muito virtual. Comunique-se com todo mundo, mas pessoas que tenham destaque já em alguma área que te interessa, nesse sentido. Vai atrás da pessoa, vai atrás de alguém. Ale, eu já estou muito bem, estou investindo. Procure um melhor assessor, procure, se você quer uma promoção, um curso,
alguma coisa que habilite melhor o seu currículo para que você tenha mais destaque. Entendeu? A ideia principal é essa. Semana interessante, sim, onde essa comunicação vai trazer novas ideias, inspiração, ânimo, um reforço na sua intuição para que você possa ter a abundância e a alegria de que você precisa. É importante essa semana, essa energia da comunicação está forte para essa área de trabalho, então aproveite bem isso. Vamos agora para a área de família. Família é quem você me disser que é a sua família. Pode ser a sua família de origem, a sua família espiritual, a que você formou ao longo da vida. Quem que é a sua origem? Me conta. E quando você me contar e escrever aqui, aproveita também e curte, se inscreve no canal. Olha só, família, conflitos, cuidado com as fofocas, cuidado com diz que me diz, cuidado com as palavras falsas, meu Deus do céu, tenha juízo, analise. Quando vierem te provocar, e você também não sai por aí provocando os outros, faz favor? Mas quando vierem te provocar, segura, juízo. Não vai valer a pena entrar nesse campo aqui, ó, do diz que me diz, da fofoca. Você tá superior a isso, meu amor. Você já tá vindo aqui nesse canal para quê? Para ter as dicas, as instruções, para se inspirar, para seguir a sua vida com beleza e com glória. Ai, que delícia, é isso. Então chega, não. Você não vai ouvir essas palavras. Fecha o ouvidinho e segue sua vida. Pensa na sua meta, o que você quer. Pensa nas coisas boas que você quer para você. Porque, infelizmente, eu sei, às vezes tem aquela pessoinha que para crescer quer derrubar a gente. Então, o que você vai fazer? Sai de perto. E continue a crescer. Nossa, não, saia de perto. Controle. Fé. Mantenha a sua espiritualidade, mantenha a sua fé. Eu falo espiritualidade, você vai traduzir do seu jeito. Se tem a ver ou não com uma religião, isso é com você. Com essa ou com aquela, isso é com você. Eu vou falar aqui de um jeito geral, genérico. O importante é essa fé, principalmente o seu coração fiel às suas crenças, aos seus valores, que sejam ligados ao bem-estar, que sejam ligados à caridade, que sejam ligados à honestidade, à força divina. Isso sim vai acalmar o seu coração e trazer benefícios à sua família. O seu valor tem a ver com a fé, com a vida e respeito ao outro? Então tudo bem. Ah, não tem a ver com respeito ao outro, então não é tudo bem. E se outras pessoas vierem para cima de você e você sacar que tem a ver com o espírito de destruição, mentira e briga, sai de perto, amor. Chega. Não, você, ó, tem coisas boas para viver no âmbito da família. Desde que tenha a ver com isso, tem a ver com equilíbrio e respeito. Então, exija para você também um equilíbrio e respeito. Maravilhoso, hein, gente? Isso aqui vale não só para essa semana, né? Acho que tá valendo para... Acho que essa cartada está ficando meio atemporal. Vamos agora para a área de bem-estar. Vamos lá. Bem-estar, a saúde é lá com a médica, com os especialistas, mas o que nós podemos fazer para colaborar com a nossa saúde por meio dessa busca de bem-estar, as práticas, né, do dia a dia. Já vem me falando da necessidade emocional da superação de algum grande conflito, de algum grande sufocamento, de algo que está tão grande no seu coração, tão grande no seu espírito, mas é como se ao redor você estivesse vivendo conflitos que não estão batendo com isso. Então a gente está falando talvez aqui de um campo um pouco mais não só emocional, interessante isso, mas talvez até filosófico. Pois é, conceitual. Acabei de falar isso, né? Tem a ver com os valores de vida da gente.
Então, analisa aí essa semana, que seja uma semana de meditação para você, o quanto a sua alma, o seu espírito, a sua vivência interior está combinando com o que você está vivendo no exterior. Exemplo, talvez você queira o conhecimento de alguma religião ou filosofia, mas a sua família é radicalmente contra. Talvez você ame trabalhar com algum tipo de atividade, mas essa atividade, a família ou a sociedade vai dizer: nossa, não dá dinheiro, nada a ver. E aí você fica preso a alguma atividade que supostamente dá dinheiro, mas também não te traz alegria. Entendeu o conflito? Entre aquilo que quer o seu coração e aquilo que você está vivendo. E aí eu te digo, nós estamos vivos aqui agora. Depois, só Deus sabe. Eu acredito na espiritualidade? Acredito na espiritualidade. Mas eu não acredito que quando a gente acaba com esse tempo da gente, que a gente devolve o corpinho lá para a mãe natureza, que o nosso espírito, nós somos espíritos eternos criados por Deus, eu não acredito que de repente, pá, virei santa, de repente, pá, glória eterna de alegrias. Não. Nem também infelicidades eternas de horrores. Não, não acredito. A gente acaba essa nossa vida do jeito que eu estou dentro do meu emocional. Você só tem aqui agora, meu amor. Vai viver. Se você acha que a sua vida interior não está combinando com a sua vida exterior e que isso está trazendo infelicidade a você, por que, meu amor? Não. Ai, porque não vai ganhar dinheiro. Quem ganha, no final das contas? 1% da população mundial. O resto de nós estamos correndo atrás. Vai correr atrás, então, daquilo que te faz feliz. Simples assim, nem que para isso você tenha que remodelar a sua vida. Ai, que é fácil fazer isso em uma semana. Não. Aqui é uma inspiração para você meditar e junto com os auxílios necessários para você buscar o melhor direcionamento. Qualquer coisa, me busca aqui. Vamos fazer uma cartada de tarô para você, para orientar melhor. Olha aqui na descrição do vídeo. Agora vamos para aquela área que todo mundo quer: amor. Tem gente que corre para o amor, tem gente que foge do amor, e tem gente que, graças a Deus, já entendeu que o mais importante é o alto amor. Alegrias, amor, que bom! Vamos lá, umas alegrias, vamos ver quais os desafios a vencer para uma alegria dessa semana, nesse setor. Lembrando de novo, gente, aqui é uma leitura geral de inspiração. Se você quiser alguma coisa específica para você, me procure. Eu tenho o Templo de Afrodite, Divórcio Energético, a gente pode fazer uma leitura, uma sessão aqui de tarô para você, no particular. Pessoinhas que estão aí numa conquista amorosa ou a conquista de um novo momento amoroso na sua vida, que vai ser sim bom, que vai ser sim próspero e alegre, uma semana de boas energias no setor afetivo, bem prosperidade. Os desafios é você manter o seu foco para as coisas boas, para que você se esforce, principalmente no campo da sua sim autoestima. Eu vivo falando, quem se ama consegue amar o outro de uma maneira tranquila e receber o amor de volta, se não, fica difícil. Talvez alguma luta, algum desafio acontecer, mas aqui tá falando de busca. Busque apoio, busque força para você vencer. Está tendo alguma dificuldade? Ou acha que vai ter alguma dificuldade no amor? Qual é o auxílio que você pode receber? Além aqui de me procurar, será que é uma terapia? Será que é um apoio jurídico se você está com alguma dificuldade? Será que é conhecer bem onde e como é ali a relação que você está entrando, ou pessoas que estão entrando em relações novas? Procure se certificar de como é a pessoa, como essa pessoa trata a família, como são os amigos, aquele ditado antiguinho que ainda vale, adoro ditados. Me diga com quem você anda e te direi quem és. Mas é uma semana de superação e alegria.
Equilíbrio de forças, união. Uma semana que vai favorecer decisões. Decisões, inclusive, em relações a uniões. Decisão de gente que quer se juntar mesmo e dessa semana não passa. Jesus! Se você receber o pedido ou se você fizer o pedido, manda uma foto, marca a Lê Rocha na web. Fala, Lê, não é que mesmo rolou essa semana? Eu tava com sangue nos olhos. Falei, agora que eu me junto com a pessoa que eu quero me juntar. Chega! Meu Deus do céu, tem gente que vai dizer sim, hein? Ai, que alegria, tô feliz. Gostei, gente. Vou passar uma cartinha de inspiração para vocês. Uma carta que ajude você nessa semana em suas meditações. Eu quero que você pense nessa força que for aparecer aqui. Página de copas. Dá o print. Página de copas, falando dessa energia emocional. Essa energia, olha, de respirar, de ter uma força emocional grande, buscar algo novo para você, reequilibrar e sabe o que? Voltar a ter força ali nas suas raízes. É como se você pudesse trazer essa energia da Mãe Terra para você, para te reenergizar. Então é uma carta que vai te falar isso essa semana. Reenergização. Ai, que difícil. Coloca aqui essa cartinha na tela do seu celular. Essa semana, quando você estiver aí nos seus corres, olha e medita nesse jovem que está vibrante, caminhando numa bela floresta, mas protegido pelas forças da Mãe Natureza e protegido também pela espiritualidade. Eu agradeço muito você que se inscreveu aqui no canal, curtiu, deixa aqui algum comentário, nem que seja um emoji, uma figurinha. Deus abençoe você com muita luz, amor, fé, prosperidade, saúde. Obrigada, tchau!